Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Android com Kotlin. No caso, hoje vamos pegar aqui na parte do ciclo de vida de uma Activity e percebermos quais são os processos e os passos pelo qual uma Activity passa quando da sua criação e da sua eliminação e todos os passos intermédios entre os dois passos. Para isso, nós vamos fazer aqui uma construção do nosso layout da seguinte forma. Eu vou pegar aqui nesta minha primeira activity, vou trocar aqui este elemento para um botão e vou dar aqui um ID. Neste caso, vou colocar aqui button primeira, ok? Uma vez que será o botão da minha primeira activity, eu vou colocar aqui primeira activity. E vou pura e simplesmente pegar e copiar este botão e vou colocá-lo numa segunda activity com a informação de permitir voltar para esta primeira activity. Então no caso eu vou criar aqui uma segunda activity, vou aqui activity new empty activity, vou-lhe manter aqui o nome como activity main activity 2, não tem qualquer problema. E nesta segunda activity eu pura e simplesmente vou colar exatamente o mesmo código que eu tinha naquele elemento. Vou trocar aqui o nome de button primeira para button voltar e no text aqui deste botão eu vou colocar aqui o texto de voltar. Vou também trocar aqui isto para match parent só para conseguirmos visualmente ter 100% a percepção de que numa activity estamos ou em que activity é que estamos em cada momento. Neste caso, nós vamos clicar nesta primeira activity e vamos saltar para a segunda, e quando estamos na segunda vamos clicar e voltar para a primeira. Então, fazendo aqui este processo, eu agora vou ativar o View Binding, e para já ainda não estou a fazer nada relacionado com a parte do ciclo de vida da activity, estamos só a preparar aqui o layout para conseguirmos, e a lógica para conseguirmos passar de uma activity para a outra, ou seja, aqui neste caso eu vou colocar aqui um private late init var binding, activity main binding, ponto inflate layout inflator e o binding.root. Vamos colocar aqui um binding button primeira set on click listener. E no caso eu vou fazer aqui um start activity intent, quero passar desta para a main activity 2 class.java. Quando eu estou na minha segunda activity, eu quero processo semelhante, mas no caso para voltar. Então no caso eu vou colocar aqui o binding activity main binding.inflate layout inflator e aqui binding.root. Quando eu clico no botão de voltar, eu pura e simplesmente faço um finish, ou seja, no caso eu estou numa primeira activity e salto para a segunda e depois clico no botão para voltar então para a primeira activity. Basicamente consigo fazer este processo. O que é que eu quero então organizar a nível de lógica? Perceber quais são os vários métodos por onde eu passo para fazer a passagem de uma activity para a outra. No caso, enquanto aguardamos aqui a execução da aplicação, no caso nós temos 6 métodos que nos permitem nós estarmos a trabalhar dentro de uma activity. Um deles, nós estamos sempre a olhar para ele e temos trabalhado com ele sempre, que é aqui este método onCreate. Mas no caso existem mais 5 métodos que nós vamos utilizar: onStart, onResume, onPause, onStop e onDestroy. No caso, vamos agora clicar aqui nesta primeira activity, eu abro então aqui uma segunda, e ao clicar em voltar eu volto para a primeira. O que acontece é o seguinte, eu vou então aqui a esta zona, eu vou fazer aqui o botão direito Generate, e quero gerar aqui um Overwrite Method. E no caso eu tenho aqui o meu onCreate, mas o meu onCreate já está aqui colocado. Então no caso eu agora vou querer selecionar aqui no caso, e vou selecionar aqui o meu onStart, e se eu puxar aqui para baixo eu vou conseguir verificar aqui o meu onStart, reparem, ele está aqui. Para além do onStart eu quero o onStop, o onDestroy, e tenho ainda aqui para baixo o onResume e o onPause. Vamos só aqui verificar, onResume e onPause. E selecionando todos os elementos e mandando gerar, ele automaticamente coloca-me aqui o código de cada um deles.
Reparem, este processo podia ter sido escrito por mim, não tinha qualquer necessidade de estar a ser colocado de forma automática através da geração de código, mas o objetivo foi perceber que este é um código que já existe e que nós podemos mandar gerar. Eu vou pegar neste código e vou copiar aqui para a minha segunda activity e vou colá-lo também aqui nesta zona. E na prática o que eu quero fazer é, em cada uma das linhas deste super, que basicamente é a chamada à classe principal, eu quero colocar cada um destes elementos como um ponto de break para perceber em que caso ou em que situação é que cada um destes métodos é chamado a quando da execução da minha aplicação. Então o que acontece? Eu vou executar aqui então em modo de debug e vamos verificar então aqui o que é que se passa com a nossa aplicação. No caso, quando eu arranco a minha aplicação, e reparem, ele automaticamente estou na minha main activity e ele entra aqui no método onCreate. E que na prática é onde a activity é iniciada e alocada na memória e onde nós devemos utilizar. Então aqui as instâncias que vamos colocar. No caso, eu vou agora fazer aqui play novamente e a seguir ao onCreate, reparem, continuo na minha main activity e vou manter até dar o salto para a segunda. Eu passo para o onStart, que basicamente é o método imediatamente anterior à apresentação da activity para o utilizador. Aqui no caso, a minha activity vai passar a estar visível. Aqui neste caso eu não consigo ver porque o processo é feito só quando eu dou aqui novamente um seguinte, mas no caso o onResume é o método que é chamado quando a activity está pronta para ser executada e aguarda a manipulação do utilizador. Então no caso, eu dando aqui um play, eu automaticamente consigo ver novamente aqui este elemento. No onResume, a activity se vai manter até ter aqui uma nova interação, seja, por exemplo, ser fechada ou retirada do ecrã principal. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar então aqui no primeiro activity e reparem que automaticamente a minha activity entra aqui no onPause, ok? Basicamente ela é chamada aqui o onPause quando ela é minimizada ou por alguma outra activity, neste caso vai ser minimizada porque vai surgir a minha segunda activity, ou então quando, por exemplo, recebo uma chamada ou que tenho aqui uma prioridade diferente com uma notificação e que automaticamente a minha activity passa ao estado de pausa. Há uma coisa que é muito importante, eu não devo colocar no meu método onPause qualquer processo que seja pesado, uma vez que este processo é um processo que ainda demora a ser executado, ou poderá potencialmente demorar a ser executado, e eu não quero que a minha aplicação aconteça exatamente o que está aqui a acontecer, que é, por simplesmente ela desapareceu, eu não consigo ver absolutamente nada. Então o que acontece? Se eu der aqui novamente um play, reparem que eu saltei para a minha main activity 2 para dentro do onCreate. Executo novamente, ele passa para o onStart, executo novamente, ele passa para o onResume. Reparem, como eu tinha dito, o onResume é o que é chamado quando a activity está pronta para ser apresentada e é aguardar a manipulação do utilizador. Então o que é que acontece? Se eu der agora novamente play, eu já estou a ver a minha segunda activity e aqui o meu processo do meu ciclo de vida volta à minha main activity que faz o onStop. Ou seja, o utilizador já estará a ver a segunda activity e ao ver a segunda activity eu ainda estou a executar processos internos na minha primeira para, por exemplo, fazer aí sim aqui uma gravação, por exemplo, de uma base de dados ou fazer uma chamada qualquer à API, ok? Dando aqui então um play, ele agora para-me aqui esta execução. Se eu fizer agora voltar, ele faz-me um processo muito semelhante. Minha segunda activity passa para o onPause. A minha primeira activity está no onStart, passa para o onResume, a minha segunda activity passa para o onStop e agora reparem, a minha segunda activity anda no modo de onDestroy. Isto porquê? Porque eu fiz um finish, eu voltei à minha primeira activity. E se eu voltei à minha primeira activity, eu não vou chegar novamente à minha segunda, a não ser que eu instancie novamente aqui o meu elemento. Quando eu estou a passar da primeira para a segunda e eu não tenho este processo de ter que desfazer a minha primeira activity, porque o processo será eu voltar, mas aqui neste caso eu necessito fazer aqui este processo e necessito fazer aqui esta distribuição, uma vez que o objetivo não é eu voltar àquela activity, eu posso chegar lá se instanciar novamente aquela activity. Ok? E fazendo agora um seguinte, ele automaticamente termina-me aqui então, ou mantém aqui a execução da aplicação, neste caso deste lado dentro do onResume. Ok?
E fica aqui então um bocadinho uma percepção e uma organização de como é que é feito então, aqui um ciclo de vida das nossas activities. Neste caso nós optamos por colocar aqui duas activities para vermos este processo e o processo principal do onDestroy, uma vez que se eu fechar aqui a minha aplicação é determinada e então eu não consigo aqui no modo debug verificar esta parte do onDestroy da aplicação. Mas conseguimos ver aqui este processo com a utilização então de duas activities e o voltar então da segunda activity para a primeira. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam-me também nas redes sociais e participem na nossa comunidade do Discord e vemo-nos no próximo vídeo.